e sem contento. E vamos receber nosso pastor Manuel Ferreira, palma bem alegre. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, amém. Senhor da glória. Sempre, meus amados, daqui a pouco veremos a palavra de Deus e um pouco atrasado, não é que houve imprevisto, que às vezes me desculpa um pouco, não é? E sucede isto. Mas aqui estamos, como sempre, para cada momento a mais bendizer o nome de Cristo Jesus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, está fazendo e Ele fazerá. Quero convidar a minha esposa, de sempre, daqui a pouco já iremos a palavra de Deus. A palavra está acima dos céus. A Bíblia diz: a palavra está acima dos céus e abaixo da terra. Em todos os momentos, a palavra está antes, a palavra vem antes da oração, a palavra está na oração e a palavra continua depois da oração. Por isso que nós temos que darmos testemunho de temos o Espírito de Deus com abundância, desde que valorizemos a palavra dele, porque que nos valoriza a palavra é o Espírito de Deus que ele enviou sobre os que, onde com grado recebe a sua palavra. Por isso que temos que ter o apelo com a palavra, e Deus é tudo para nós. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na sua paz, Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o nome do Senhor para glorificar o Senhor da harpa cristã. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
alguém, muitas vezes nós falamos coisas que não agradam ao Senhor. Se machucamos nossos irmãos, e se falamos coisas que tem alguém entristecido, coração abatido, porque a igreja, as almas estão chorando aí fora, as almas estão crescendo, e tem almas que saíram da casa do Senhor e estão machucadas, tem almas que não querem mais voltar para a casa de Deus, não querem mais voltar para o Senhor, porque receberam palavras que machucou. Mas vamos orar nessa manhã para que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor está aqui para acolher, não para jogar para fora seus filhos, seus servos. Porque cada um às vezes entra na casa do Senhor tão angustiado, passando momentos difíceis na sua vida. E ela vem aqui buscar um refrigério. Ela vem aqui ouvir a palavra do Senhor. Então, a igreja, vamos tomar muito cuidado com nossas palavras, para que não venhamos machucar o cérebro, porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que mexem com meus pequeninos. Porque você, quando aceitou a Cristo, eu também aceitei. Então, somos da mesma linhagem, somos servos e filhos de Deus. E muitas vezes tratamos nossos irmãos com maus olhos, como não vamos pedir perdão nessa manhã. Se fizemos alguma coisa contra os servos de Deus, o Senhor venha nos perdoar, que Ele venha ter misericórdia de nós. Porque quantos ainda ouve a palavra do Senhor, estou na rua, na sarjeta mesmo, são homens que outra hora estavam aqui em cima desse altar, mas hoje estão aí crescendo, porque receberam palavras duras e não estavam preparados para ouvir. Vamos orar por eles, que estão lá nas ruas e não querem mais voltar para a presença do Senhor. Uns estão no crime, outros nas drogas, outros fazendo coisas que não agradam o Senhor. Mas o Senhor tem a misericórdia da sua igreja. Aleluia. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja, Senhor. Pedindo perdão dos pecados, das falhas, das misérias, porque somos miseráveis, Pai. Estamos na tua presença, meu Pai, mas se nós não tomar cuidado, falamos coisas, Senhor, para machucar nosso próximo, ajudar, meu Pai, a repreender essas graças, essas graças. Venha nessa manhã visitar aqueles que estão, meu Pai. Meu Pai, no lar, meu Pai, estão ali, Papai, no estado, estão nas ruas caídos, Senhor, estão, Papai, amados, sem querer ouvir mais salário do teu nome. Meu Deus, tenha misericórdia daquelas almas. Ó Jesus, encontra a vida deles, Senhor, que eles venham reconhecer que o Senhor ama, que o Senhor é santo, que o Senhor perdoa, meu Pai. Só homem, só mulher, só humilhar na tua presença. O Senhor vem te encontra e levanta. E que nessa manhã levanta o caído, Senhor. Levanta o que não tem mais força, Pai amado. Coloca tuas mãos poderosas sobre o teu céu e dá sabedoria à tua igreja, dá entendimento à tua igreja, Pai amado, porque somos filhos do mesmo Pai, somos Senhor Filho Todo-Poderoso, aquele que deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Então, Jesus amado, venha abençoar, venha trabalhar, venha guardar e livrar de todo laço, toda cilada, tudo que não promete o Senhor jogar por terra nessa manhã. E abra o entendimento da tua sina e do céu para ouvir a tua palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã maravilhosa, o capítulo 17 do Evangelho de João, e versículo 17. Pode abrir as nossas Bíblias e vamos esta meditação suficiente para nós. Ela é suficiente porque ela traz a boa palavra
do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele, vamos meditar nesse versículo da palavra do Senhor nosso amado Deus. O Evangelho de João, segundo escreveu João, referente às palavras de Cristo, Jesus, Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! Aleluia! Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. O Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 17. Graças a Deus. Vamos, para o momento, meditar nela, nesta palavra. Se tem a irmã de outro ministério, seja bem-vindo. Se tem pessoas que não são crentes, também sejam bem-vindos em Cristo, Senhor da glória. Encontraram? Aleluia. Então vamos, essa meditação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pode sentar-se. Vamos meditar, nós estamos querendo a palavra, ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E ainda a palavra nos declara, desde que aceitamos a Cristo, a posição que a própria palavra nos coloca, servindo para nós, para que gostam da palavra. Claro que quando aceitamos a Cristo de coração, é porque a palavra do Senhor, ela já está sendo aceita por nós. Esta oração, que no capítulo 17 do Evangelho de João, ela é dividida em 3 sessões. Está compreendendo? Esta oração, feita por Cristo na onisciência da cruz, próximo à sua crucificação, ele fez esta oração dividida em 3 sessões. Primeiro, ele ora por ele. Aqui no versículo 1 ao 6, ele faz a oração por ele, pedindo o quê? A restituição da glória. Versículo 5 do capítulo 17, assim demonstra Cristo orando por ele. E ele expressa assim: agora, pois, santifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Assim que está escrito, irmão, Cristo de Nelson, é uma realidade. Agora analise bem. A oração de Cristo referente a Ele, a sua obra realizada, plenamente consumada, e ele olhava diretamente para quem? Para aqueles, ou aquele homem primeiro, que Deus usou para a criação do homem, usou a palavra.
E devido ao pecado cometido por homem, claro, a palavra foi distorcida, mas não foi perdida. Então Deus continuou sempre convivendo, executando a sua palavra. Agora, na sua vida, ele veio conquistar o efeito da santificação exclusivamente por meio da palavra. Ele ora por ele, pedindo a restituição da glória para colocar o povo que dá ouvido à sua palavra. E até o versículo 6, do capítulo 1 do Evangelho de João, até o 1 ao 6, ele faz essa oração exclusivamente por ele. E tudo foi ouvido pelo Pai. Ele foi obediente em tudo. Na sequência, ele faz a oração incluindo os discípulos. Do versículo 6 até o versículo 20, ele faz outra divisão na oração, com a finalidade apresentando os discípulos. Por quê, irmãos? É bom que meditemos bem a palavra, entendemos bem a palavra, para que sejamos sempre consagrados por meio desta mesma palavra. Primeiro ele orou por ele, porque ele é o primeiro. Em seguida ele ora para os discípulos, porque os discípulos identificam como fundamento de Deus sobre a obra. Ele confiou aos 12 discípulos. Então ele não confunde com aquilo que faz, nem o que ele pretende fazer. E na sequência, ele ora. Obrigado, Mr. Guardi. Bom, obrigado, viu? E na sequência, ele faz esta oração pelos discípulos e na sequência por todo mundo. Todos nós estamos incluídos nesta oração e referente ao que ele colocou como chave da oração. Ele expressou nesse versículo 17: santificação por meio da palavra. Quando oramos, é porque aprendemos com a palavra. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, os discípulos pediram a Cristo para que ele ensinasse a orar, como João também ensinou o discípulo dele. Então, Jesus imediatamente aplicou a palavra. Antes da oração, ele ensinou a orar. Antes da oração, ele aplicou o quê? A palavra. A palavra. Olha aqui, vamos até dar uma olhada em Lucas 11. Se a irmã Karen quiser ler para nós, não? Lucas capítulo 11, verso 1 e ao 3, diz a palavra de Deus, que é o que o Senhor usou e usa para a palavra, para o efeito da palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia! Na minha Bíblia está escrito a oração modelo. A oração, pode ler. E aconteceu que, estando ele ao
até o versículo 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Isso. E é a palavra-chave do ensino, como eu disse à minha esposa, que até fez esta oração com a igreja, que o perdão, do que é a sustentação, é o sustentáculo da santidade. O perdão é a sustento, é a coluna, ou seja, uma das colunas da verdade, é o perdão. Então, os discípulos falaram: olha, ensina-nos a orar como irmãos. Eu disse, aí Jesus usou primeiramente o quê? A palavra. E ele deu esta ordem imperativa, está imperando: não sejam gananciosos, mas contenta com o pão de cada dia. É isso que ele quer dizer. Não sejam gananciosos, ou seja, não procure adquirir coisas que estão acima da sua possibilidade, fazendo então, usando até de engano com o próximo para ser mais próspero. Mas a palavra ensina a orar com contentamento aquilo que já temos, que é o pão nosso de cada dia. E por fim, o momento de liberar, pedir perdão ao Senhor e liberar tudo relacionado com a palavra. Nós aprendemos a prática do perdão. Sabe o que é prática do perdão? Perdoar, mas não ficar longe da pessoa. Perto. Se ela é espiritual, duas pessoas espirituais, quando há perdão, esse perdão é testemunhado com a natureza do Espírito Santo. Perdão com verdade, perdão pleno. Quando Pedro perdoa Cristo Jesus perdoa Pedro, ele deu logo a Pedro o rebanho para cuidar. Não queria ficar longe de Pedro de maneira nenhuma, porque o perdão é quitação de dívidas. Não tem mais dívidas quando há a aplicação do perdão. Mas tudo isto é ensinado por meio da palavra. E analisando essa doutrina, porque a doutrina é algo que todos precisam conviver, os que recebem a boa palavra do Senhor. A glória é necessário que sinta esse mesmo efeito de regeneração constante, apesar que somos falhos assim por diante. Nós temos esse apoio que vem lá do alto. Veio lá do alto e está conosco e ficará conosco para sempre. Aí tivemos Cristo na onisciência para a cruz. Faz esta oração do capítulo 17 do Evangelho de João, e os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada tem versículos isolados, que se trabalharmos em cima de um versículo isolado, a pessoa se torna um pregador, um transmissor de heresia.
heresia e distorção da verdade. Mas outros versículos da Bíblia são versículos-chave. Eu queria dar um exemplo de versículos isolados. Quando Jesus disse aos discípulos, depois relacionado com o sermão do mancebo rico, e ele disse: tudo é possível que crê. O versículo é isolado. É o que se usa muito, é muito perigoso. Porque no contexto do capítulo 4 de Tiago, ele diz: tem muitos pedem não, porque pedem não. Então, o versículo isolado é preciso que ele trabalhe junto com outro versículo. Não, a pessoa prega heresia e não para. Vamos tirar o versículo isolamento lá no capítulo 5 do Evangelho de João e o versículo 14. Esse é um perigo que tudo de pedir a Deus, creio recebereis. Mas o versículo vai repetir novamente. Esses versículos são isolados. Tudo é possível que crer. Versículo isolado. E temos que tirar o versículo em isolamento para que sejamos bem inteirados no ministério da palavra. O irmão Inês pediu para nós o Evangelho Epístola de João 5, verso 14. Se for possível, analisando a palavra Epístola de João, próximo, lá depois de uma Epístola de Pedro. Aleluia. Capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos Isso. Só. Esta é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo a sua, ele nos ouvirá. Então não é tudo, não. Deve haver a sujeição. Pai nosso, modelo já, que seja feita a tua vontade. Então, quando a pessoa usa o versículo isolado e assim para emocionar a mente dos mais simples, o Evangelho está sendo distorcido e é perigoso. Então, é assim que a palavra nos instrui. Só que o versículo que lemos no capítulo 17 do Evangelho de João, e versículo 17, não é um versículo isolado, é versículo-chave, o versículo-alvo. Naquele versículo você poderá olhar a palavra de Deus na inspiração do Espírito Santo com essa palavra, essa decisão X. Qual o tema? Aceitou Cristo de coração, ouviu a palavra e creu. A palavra, ela traz uma plena produção. Porque a crença, através da palavra, já inspira e testemunha pelo Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, a palavra, ela vinha para os profetas e saía novamente. Em cada momento, o profeta precisaria transmitir algo para a nação de Israel, para alguém que chegasse até eles, ou ele, era necessário que ele orasse para que recebesse a palavra. E no momento ele orava, ou então ouvia
música trazia a palavra de Deus diretamente a eles, como ele dizia Jeremias, Ezequiel e outros. E a mão do Senhor veio sobre mim. Quer dizer, veio a palavra de Deus sobre mim, uma vez e outra. Porque enquanto o Senhor da glória não consagrasse os que recebem a Ele como Salvador, através do seu sacrifício realizado lá na cruz, a palavra funcionava diferente de hoje. Que alguns talvez não compreenderam, mas procuram compreender. Nós vamos analisar isso na Bíblia, a palavra de Deus. Quer dar um exemplo? O Antigo Testamento, por exemplo, lá no capítulo 3 de 2 Reis, vamos ver o efeito da palavra no Antigo Testamento, com o efeito da palavra nos dias atuais. Porque essa palavra, ela tem todo o efeito suficiente depois que o Senhor da glória veio e realizou a sua obra. Aqui em 2 Reis, no capítulo 3, olhando aqui nos versículos 16, aqui a palavra do Senhor da glória. Versículo 15, melhor dizer. Quando o rei Josafá pediu a palavra do Senhor, se eles seriam bem-sucedidos naquela guerra que estava prevista ou não, foi consultar o profeta Eliseu. E no versículo 15 está dizendo assim, olha, contudo, trazei-me um tangedor, mas na minha Bíblia está escrito arpista, alguém que tocasse harpas, que tocasse música sagrada. Analise que tudo está relacionado com a palavra. Olha o que diz o versículo 15. Agora, contudo, trazei-me, nas nossas Bíblias está escrito tangedor, né? É a mesma coisa que tocador, ou músico, ou artista, que toca harpa. Diz aqui a palavra de Deus. Um artista. E sucedeu que enquanto o artista tocava, veio a mão do Senhor sobre quem? Estou no capítulo 11, 3 de 2 Reis, versículo 15. Sobre ele, sobre o tangedor. A mão do Senhor. Então não era o Espírito Santo deixar os profetas sempre com saudade, saudosos da palavra, mas no momento de tomar uma atitude, era necessário que o Espírito Santo viesse sobre eles, sobre os profetas, veio sobre eles. Aí o Espírito Santo veio sobre eles através de ouvir música sacra, música que glorifica o nome do Senhor. E assim continuava, através dessas palavras, veio a minha mão do Senhor, veio o Espírito do Senhor, veio sobre mim. Assim por diante, diziam os profetas, por causa do tempo e da conduta. Nos dias atuais, o perfil mudou. Vamos analisar isso no capítulo 10 da Epístola aos Romanos. Abre as nossas Bíblias. Há uma diferença hoje, referente à palavra, oficialmente falando, santificado alguém, seja irmão ou irmã, como naquela época que os profetas tinham aquela experiência sobre a mão de Deus sobre quem, como viria. Aqui no capítulo 10 do Evangelho da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. E a irmã Carlos, se quiser ler o versículo 6, 7, 8.
afligido. Ou quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Compreenderam como funciona hoje? Então, quando Cristo expressou, santifica-os na palavra, e a palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual o significado da palavra santificar? Separar. Separar do imundo para o puro. Isto. Separar da dúvida para a realidade. Está compreendendo? Separar-se do mundo e santificar em Cristo e em Cristo. Hoje, você, nós, como a irmã leu. Ali nessa mensagem, ela faz uma transferência com a instrução. Faz uma transferência da antiga lei para a presente graça. É exatamente a expressão que o Senhor usou. É o que ele fez quando usou a palavra, usou a expressão. Santifica-os na verdade. A tua palavra ela está no presente. No Antigo Testamento a palavra estava parcial. E eu já explicado isso, segundo a Bíblia, até provado na palavra, e é diferente de hoje, ou não? Vocês estão compreendendo? Vou fazer uma outra pergunta dentro dessa mesma palavra. A palavra, ela nos beneficiou como profetas de Deus. Quem? Todos vão receber a palavra. E a palavra está referindo, como a irmã leu, diz que a palavra ela é presente. Ela está onde? No teu coração, dentro da tua boca, no teu coração. E ainda a palavra, ela está nos instruindo que não há necessário vai buscar alguém lá longe para que nós ouvimos a palavra e pratiquemos, ou lá em cima dos céus, ou embaixo na terra, uma outra distância, os versículos 7 e 8, ou os versículos 6 a 7. Daí a palavra está referindo, não, a palavra está onde? Está no teu coração, nos nossos corações, dentro de nós. Você pode avaliar que nós oramos de acordo com a vontade do Espírito Santo e Deus nos ouve. Só que na hora de combater, ou pedir, ou repreender algo, a gente usa o quê? A oração ou a palavra? A palavra. Jesus orou 40 dias e 40 noites no deserto, como sabemos. Mas no momento de repreender o tentador, ele usou o quê? A palavra. E aí ele usou a palavra originalmente falando. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra e usou o único livro. O 5º livro de Moisés, o livro de Deuteronômio. Então a palavra é assim. A palavra é suficiente para vencer qualquer obstáculo. Ele usou Deuteronômio 13, 6, 16, 13, 8, na sequência, e nem só de como virar o homem, nem assim por diante, não tentarás o seu Deus, e só ele adorarás. Tudo naquele trecho de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés. Porque a palavra, ela é suficiente. Vamos analisar no capítulo 30 do livro de Provérbios, e versículo 5.
Se o irmão Edinel quiser ler, podemos. Provérbios 30, verso 5. Glorificado é o nome do Senhor. É lindo a palavra do Senhor nosso amado Deus. Os irmãos podem procurar também. Lá em Deuteronômio, eu falei Deuteronômio, perdão, Provérbios 30, Provérbios de Salomão. Isto, aqui no capítulo 30, logo após Salmos, encontramos Provérbios. Irmãos, culto de ensinamento é o verdadeiro culto de cura divina, sabe? Cura, a pessoa abre o coração para a palavra e até para ter acesso à cura, fica tudo mais fácil. Encontrou, irmão? Pode ler. Toda a palavra de Deus é pura. Esse tudo é para os que confiam nele. Toda a palavra de Deus é pura. E escudo é para o que nele confia. Então, e o importante que nós estamos desfrutando nesse tempo é que essa palavra mora na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo. Entenderam? Toda a palavra, qual é a palavra que você prefere mais? A palavra de Deus, é uma única palavra. Não tem preferência de textos. Não, é a conclusão da palavra e a santificação por meio da palavra. A preparação para o futuro, também a existência do presente e a revelação do passado. Tudo está relacionado com o efeito da sua palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Isso, quando passamos a crer na palavra é a inspiração do Espírito Santo, de uma maneira toda especial. Nessas conclusões que estamos referindo sobre a boa palavra, a palavra de Deus, é que nos tranquiliza. A palavra é o tranquilizante pleno. A palavra é mais do que remédio. Sabia? A palavra é mais do que remédio. Porque o remédio cura algumas coisas, algumas enfermidades, mas prejudica parte do corpo. Às vezes a pessoa toma comprimidos para a coluna, no caso, dores assim, mas prejudica o estômago. O remédio, ele remedia. Ele não media, ele remedia. Então, mas a palavra não, ela é mais do que remédio, porque ela é mediadora. Ela está ligada de Cristo a nós e de nós a Cristo. Glória a Deus! A palavra, ela é mediadora. Vamos ver essa expressão aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então, a palavra, a instrução da palavra, ela traz o suficiente. Deus sabe que nós precisaríamos termos, e Ele nos deu com abundância. Aleluia! Aqui no livro de Tiago, Paulo também fala a mesma coisa a Timóteo, relacionado a isso e outras textos da Bíblia, nos traz o efeito pleno da palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia! Aqui em Tiago, no capítulo 4, diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. É versículo 12, já diretamente no assunto.
Tiago 4:12. Pode ler, irmãs. Irmãs, pode ler. Há um só legislador e juiz que pode salvar Isto. pois tu, porém, conheces julgas ou legislador. Isto. Há um só o quê? E legislador é justamente mediador. Ele está entre nós e Deus, mediando a palavra. Então, todas as bênçãos de Deus se acumulam-se em Cristo. É mais do que remédio, como nós estamos falando. E com ele, como vemos no capítulo 1 de João, que nem precisa ler, mas acho que é princípio de todos, ele diz que no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E ela estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por ela, por a palavra, que é Cristo, Senhor da glória. É importante confiar nesta palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Há um só legislador e juiz. Na época que estamos vivendo, nós somos observadores e não juízes. A gente pode até mostrar que a pessoa está em pecado, mas quem vai resolver o problema é Cristo, o Senhor da glória. Tem alguns que ele resolve quando a pessoa se arrepende, imediatamente. Então, o tempo que nós estamos vivendo, como sempre tenho comentado, é uma época mais rica que já houve em todos os tempos, relacionado o efeito permanente da palavra de Deus. A palavra hoje veio para nós. A palavra é Deus. A palavra é Deus em Cristo. E ela veio para nós, para que nos beneficiemos o suficiente daquilo que precisamos em qualquer momento, o efeito da palavra. Dê uma olhada aí, irmão Nelson, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23. Depois lê também o 24, o 23 e também o 26. São versículos chaves. Glorificado é o nome do Senhor. Então, por isso que o salmista ele é expressado, né? Que o Senhor é meu pastor e na correção direta relacionada com o sentido da etimologia da palavra, o sentido da palavra é corrigido assim, só ele dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nas nossas Bíblias que faltará é para o futuro, mas correção no português significa isto: nada nos falta agora. Pode ler, irmão. 14, versículo 23 do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aí, hein? Meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos bem com ele. Presente, não tem como descartar. Eu querer manipular alguém, controlar alguém nas minhas visões, supostas visões, não, de maneira nenhuma. Aqui, ó, nosso intuito é o que Jesus disse: de fazer discípulo e de ensinar. Ensinar é quem eu sou. E ele fez a promessa que quando ele subisse para a glória, ele enviaria o Espírito Santo para fazer morar em nós. Quando cremos na palavra. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto é um momento de avivamento, despertamento, inspirado pelo Espírito Santo.
dar-nos a entender que nem todos estão interessados no primeiro plano de Deus. Porque às vezes, quando se trata de um trabalho de execução bíblica, ensinamento bíblico, os frequentadores são menos. Isso é muito preocupante. Exatamente. Agora, o Senhor me mostrou, e o irmão leu, que o Espírito Santo é consolador. Não é passar peneira, é consolar. Já ouviu alguém dizer? Deus está passando a peneira. Já ouviu? Irmãos, a Bíblia diz que o pecado de loucura, distorcer a palavra, não ouvirá a sétima trombeta tocar e não subirá. Porque o efeito do ensino bíblico é para que cada um aprenda a conviver com a defesa da fé cristã. Não se emocionar ou apavorar. Ao contrário do que a palavra diz. Aí o irmão leu, quando que viesse o Consolador, para ensinar aquilo que a pessoa espera revelar na palavra e também fazer recordar lá no passado de qual maneira como o Espírito Santo atuava. E o modo como o Espírito Santo atua hoje. Dá para compreender? Por isso que existe entre os 8 livros que os nomes são escritos, existe o livro das memórias. Desde que eu tenho a palavra, como exemplo, o irmão Carlos tem a palavra. Então encontremos luz, aí vamos comentar. Tecer comentários. Não é um ficar manipulando, falando coisas que inventa, parece que está certo, mas está errado. Não. Vamos comentar. Porque o Espírito Santo, ele consola e ele nos ensina a temer o próprio Deus, porque ele é Deus. Está em cada um. E para tecer bons comentários nas reuniões e instruções relacionadas à palavra de Deus, é necessário que haja 1, 2 ou 3 que temem a Deus. E quando isso sucede, os comentários vão cada momento a mais crescendo. Tanto é que quando Jesus ia pregar para uma pessoa, ele aplicava o ministério da palavra. Moisés, sabe quem eu sou? Assim por diante, tu me pediria, eu te daria algo, saltaria da vida, da morte para a vida. A palavra. Para uma pessoa só, mas a dedicação era a mesma. Para a grande multidão, quando ele ia pregar, ele também aplicava a palavra. Exatamente. Ele sempre pregava sentado. Pregava? Quem já leu? Já leram? Alguns já leram? Já. Então, aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 2, fala que ele aceitando ensinava. Na época da pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, versículo 4 principalmente, diz a palavra que ele, assentando-se no barco, ensinava a multidão. Porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar, porque isso é perigoso. Isto. E ele assentado na presença de quem? Do Pai. Aqui mesmo no capítulo 14 de João, ele
testemunho do Pai, pregando e ensinando. E as pessoas que tinham interesse aprendiam. Os que não tinham, saíam fora. Tanto é que ele aplicava a palavra por parábolas. Não é? Que é a maneira mais fácil ou mais difícil de compreender? Se compreender. A parábola. Para quem não descobriu, a palavra mesmo nos ensina que as parábolas são mais difíceis de se compreender. Só compreende a Bíblia, a parábola da Bíblia, as parábolas, quem tem interesse. Eu já cheguei à conclusão para alguém falar comigo assim: quando começa a ler a Bíblia, eu começo a ficar atribulado. Mas aí o irmão leu que o Espírito Santo é consolador. Ele não é atribulador, ele é aleluia. Mas quando a pessoa, isso é uma questão pessoal, que a Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 7, quando diz a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, para que a palavra venha e tenha essa segurança. Aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos versículos 15 assim por diante, vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre Jesus referir pregação por parábolas, que é mais difícil, mas o Espírito Santo ele ilumina as nossas mentes de uma maneira toda especial. É uma realidade nesta palavra, a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 14 diz aqui a palavra de Deus, do versículo 3, capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas de maneira alguma entendereis. Vendo vereis, e de maneira nenhuma alguma percebereis. Diz aqui a palavra de Deus, percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouvem, e o que mais? Diz: fecham os olhos para que não vejam. E com os olhos, nada a ver com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. A época da pregação era isto, versículo 13, por isso lhe falo por parábolas, versículo 13 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E ele explicou, por isso lhe falo por parábolas, essa profecia, que é um contexto do livro do profeta Isaías, está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, e versículo 9 e 10. Quando ele falou, ele respondeu: eis aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor fez a pergunta: vai e pregue a palavra em parábola aquele povo de coração duro, que não tem interesse de ouvir a palavra e compreender e ser curado. Hoje, nos dias atuais, é uma coisa transparente. Quanto mais se prega a cura divina, mas as enfermidades estão invadindo. Vá aos hospitais, postos de saúde, assim por diante, lares também. E não quer dizer que todas as enfermidades é por causa de não ouvir a palavra de mau grado, mas uma grande parte é referente a isso. Porque a própria palavra, junto até a medicina, a Bíblia fala que o coração não pode ter mágoa. Não pode ter mágoa. A
medicina constata que a maior parte das pessoas cancerosas ou cancerígenas são causadas por parte de mágoas. Quando falta a palavra, entra mágoa. Sabe o que significa a palavra mágoa? Água podre, água suja, água estragada no coração, espiritualmente falando. Por isso que tem a palavra má água, água má, água suja, água podre, mágoa. Separa a pessoa de Deus, também até mesmo da uma parte da sociedade, e coopera para que os nervos, os músculos, em vez de ficar liberados, eles ficam totalmente retidos e todo o corpo fica mal e gera maior parte câncer. Por falta do quê? Da palavra. Então temos que ter esta visão espiritual, como o irmão deu, Jesus dizendo: eu enviarei o Consolador para lidar com as nossas fraquezas, para lidar com as fraquezas dos fracos, até que os fracos vão ficando mais fortes. Glória a Deus! É isso que a palavra está referindo. Deus continua nos abençoando. Somos consagrados, não? Para qual tipo de bênção? Sacerdotal. A oração de Cristo, direto ao céu, nos consagrou, nos purificou e agora nos mantém debaixo do seu perdão. Por isso que nós também devemos manter a palavra da santificação com base no perdão, porque a santificação, ela traz, está presente, as marcas do sangue do Cordeiro e uma vida santificada. Que Deus nos guarde nessa boa palavra continuamente. Aleluia e graças a Deus. Quem compreendeu? Então, analisemos bem a palavra de Deus. Por qual motivo Jesus pregava por parábola? Para avaliar os corações que estavam interessados. Quem estava aqui, desculpa, na ponta da língua, como se diz. Não, eu não compreendo, eu vou sair. Rejeitou. Justamente. Com o instantâneo. No horário que trouxe a sua fé, apresente a Deus aí com amor, com alegria. Apresente com graça os corações. Se não sabe que a hora de ofertar é a hora mais alegre para os crentes libertos. Por que é um horário alegre? É um momento alegre também. Porque Deus nos honrou para que sejamos ofertantes da sua obra. Glória a Deus! É tudo de bom para nós. E tirou todas as epidemias que o impediam, porque a porta se tornou aberta e ninguém fecha. A gente oferta, por isso que Paulo expressou que o Senhor ama os que ofertam com alegria. Que só se pode ofertar com alegria quem compreende que é honrado por Deus. E quem não trouxe a sua oferta, mas trouxe a sua maior oferta. Qual é a sua maior oferta? Tudo isso nós precisamos estar avaliando na palavra, uma palavra de Deus, estar avaliando uma palavra de Deus. A maior oferta é a nossa presença reunidos no culto sagrado. Glória a Deus! Estou chamado de culto racional. Vamos apresentar. Quem pode apresentar a oferta, apresente. Quem não pode, agradeça a Deus por estar aqui. Aleluia! É lindo a tua palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso, Pai Deus, Pai celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, está, Deus, a tua oferta que o Senhor tem preparado, porque na verdade
o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. E assim seja. E graças a Deus. As ofertas nas salas, com amor, com alegria. E também tem alguém disponível para passar o envelope.